Gente, eu acabei de ler a história de José e tava tão empolgante que eu não queria parar de ler. E é uma coisa muito legal, porque eu sempre gostei muito da história de José, mas hoje, dessa vez que eu fui ler, eu falei, gente, mas que história interessante. E me chamou muito mais atenção do que costumava chamar antes. Inclusive, José tá pau a pau ali com Davi pra mim, porque meu personagem bíblico preferido depois de Jesus era Davi. Agora eu tô achando que é José. Pausa dramática. Mas enfim, quero compartilhar muitas coisas com vocês, porque eu achei uma passagem tão legal que eu tenho muita coisa pra falar. Então, bora lá. Acho que eu vou fazer uma série de mensagens sobre isso, porque eu tô... que doido! Calma. Agora a câmera já tá posicionada, eu posso começar. Mas antes, calma. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus de um jeito simples e descomplicado, mas sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é pra você. Meu nome é Sara e seja muito bem-vindo. Agora a gente pode começar. Eu quero fazer um estudo de capítulo por capítulo da história de José. A gente vai ler, analisar e quais conclusões e aprendizados a gente pode tirar da história dele. Hoje vai ser a primeira parte, nós vamos ler o capítulo 37, dos versos 1 ao 11. Lembrando que a primeira vez que José é citado na Bíblia está lá no capítulo 30, no versículo 24. A gente vai ler do 22 ao 24 e fala assim: Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso, ela pôs o nome dele de José. José, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer dar mais. Isso é a parte que está escrito aqui na Bíblia de Estudo. Gosto bastante dela. Inclusive, gosto também de usar bastante cores para identificar. Nessa parte eu estava memorizando, né? Tava colocando em ordem aqui quem era filho de quem. Aí eu fui ligando as mães aos filhos. Muito prático, gente. Estudem a Bíblia assim, é muito bom. Tudo colorido. Mas enfim, aqui no capítulo 37, a gente começa a ver um pouquinho do caráter de José. É quando ele aparece mais de fato na história. Então, José tinha mais ou menos 17 anos e ele cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos. E José contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Claramente, Jacó gostava mais dele. Por quê? Jacó já era muito velho quando Raquel deu à luz a José. Então, Jacó um dia mandou fazer uma túnica de mangas compridas, uma túnica eu imagino muito bonita, para José. E por isso os irmãos viram que o pai amava muito mais a José do que eles e acabavam ficando com ódio de José. E isso fazia com que eles falassem de uma maneira grosseira com ele. Eu imagino que quase destratando o próprio irmão. E aí, o versículo 15. Certa vez José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, vamos ler qual que foi o sonho. Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé, e os feixes de você se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos sonhos e do jeito que ele contava. Depois, José teve ainda um outro sonho. E aí ele contou para os irmãos também, e dessa vez contou para os irmãos e para o pai. E falava assim, dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E Jacó, ouvindo isso, repreendeu José e falou assim, o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o pai ficou pensando no caso. E a gente para por aqui a leitura. Eu quis pontuar esse trecho porque foi o início da história de José e também muitas vezes é o início das nossas histórias, quando Deus coloca um sonho no nosso coração. José se precipitou a contar os sonhos para os irmãos. Os irmãos já não gostavam muito dele por perceber que o pai tinha um certo carinho, um certo cuidado a mais com José. E aí, quando José contou o sonho, os irmãos não gostaram. Muitas vezes, na nossa vida, nós temos que estar atentos. Porque Deus vai nos dar sonhos, vai nos dar planos, projetos, mas quem está do seu lado para ouvir esses sonhos? Será que é a hora de contar esses sonhos? Será que realmente as pessoas que estão do seu lado estão torcendo por você?
ou elas têm inveja de você e vão desdenhar do seu sonho e vão ficar cada vez com mais ódio, com mais inveja no coração de estar ouvindo isso. Bom, fica a reflexão. Eu sei que eu já me frustrei por contar sonhos de maneira precipitada para pessoas que talvez não fossem as pessoas certas para ouvir. E nesse momento, muitas delas acabavam mais me desanimando do que me apoiando. Tipo, nossa, boa sorte para conseguir isso, hein? Aí eu tipo, ai, obrigada. Isso foi um elogio ou isso foi uma ofensa, né? Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Embora todo esse processo serviu para abençoar a vida de José, a gente tem que tomar muito cuidado. E é uma lição que nós tiramos dessa primeira passagem. Não conte os seus sonhos precipitadamente, espere a hora certa para contar. Essa foi a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Tome muito cuidado com os sonhos que você fala, com aquilo que Deus coloca no seu coração, para que você não passe isso de maneira precipitada para pessoas que vão te atrapalhar ao invés de te ajudar, para pessoas que vão te derrubar ao invés de te colocar para cima e te ajudar a alcançar o seu propósito. Eu sei que na história de José, tudo isso cooperou para o fim que o próprio Deus tinha destinado a ele. Assim como cuidou de José, Deus cuida da nossa vida, mas é importante termos percepção e sabedoria para manter a nossa boquinha fechada quando não é hora de falar, quando não é hora de contar. Espero que você tenha gostado dessa mensagem e ainda vão vir muitas outras mensagens sobre José. Inscreva-se no canal para você não perder nenhuma, deixe seu like e até o próximo devocional. Tchau! E aí, os irmãos de José... Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o pai ficou pensando no caso.